O que eu ia falar agora? Esse Growth Hacking é só para vendas. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. E agora eu vou responder uma outra pergunta que todo mundo me faz. Edu, posso usar Growth só para marketing e vendas? Então, muita gente me questiona se a parte de Growth ela pode ser utilizada, ou se a metodologia de Growth pode ser utilizada só para vendas, só para negócios ou só para marketing. Na verdade, não. A metodologia de Growth é você testar possibilidades e hipóteses diferentes de qualquer processo que tenha na sua vida. Então, você pode usar a tua mentalidade de Growth Hacker para tudo que você faz hoje, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Porque não quer dizer que porque tem um processo criado, esse processo é o único que existe. Então, vamos levar isso para dentro dos negócios, tá? Você pode utilizar Growth na parte financeira, porque você já tem alguns processos definidos na tua empresa, porém, com a tecnologia, esses processos podem ser aperfeiçoados cada vez mais. Basta você olhar quanto que demorava antes para se fazer um DRE de uma empresa, para se fazer um processo financeiro e quanto tempo se leva hoje para fazer isso. Se você atua na parte de produção, você pode usar Growth praticamente todos os dias, porque produzir é um processo. Mas cada vez que você olha para aquele processo, questionando se não tem uma forma melhor de fazer, você já está estimulando o seu pensamento de Growth. E também você pode fazer isso nos outros departamentos, como o departamento de RH. Inclusive, por sempre estar pensando que nem um Growth Hacker e sempre estar querendo fazer as coisas da forma mais inteligente, eu desenvolvi um processo diferente no RH da Smart, que é uma das minhas empresas, e que eu levo depois para todos os outros negócios que eu viro sócio. É o que eu chamo de Recruta Smart. O que é isso? Na verdade, eu nunca acreditei que o formato padrão do mercado de contratação fosse o formato mais inteligente. Eu não consigo aceitar que uma folha de papel onde você escrevia o currículo há um tempo atrás e muitas vezes poderia ter algumas coisas que eram mentira ali, porque eu sei que tem gente que mente no currículo, tá? Eu espero que você não seja um desses, mas pode ter certeza que se você já fez entrevista, algumas pessoas já mentiram no currículo sim. E aí eu não conseguia acreditar que você olhando aquele currículo e tendo uma conversa de meia hora com a pessoa, você já conseguiria definir se ela é uma pessoa competente para trabalhar com você ou não. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito naquela filosofia de uma vida integrada, que a gente não pode ter o lado pessoal e o lado profissional separados, que as pessoas só conseguem evoluir e tirar o máximo do seu potencial quando as duas coisas andam juntas. Então, baseado nisso e nessa minha inquietação, eu criei um formato de contratação diferente, que é o Recruta. Como ele funciona? A gente abre inscrições para as pessoas para passarem às vezes 1, 2, 3 dias dentro da nossa empresa, dentro da Smart, fazendo uma imersão. E esse processo ele vai fazendo algumas etapas de seleção ao longo do que ele vai acontecendo. Então, como que funciona nesse início? Qualquer pessoa pode se inscrever. Ela não precisa ter experiência, ela não precisa ter uma formação, ela não precisa já estar atuando em alguma operação. Ela vai ter um formulário onde ela vai fazer essa inscrição. Esse formulário leva em torno de 30 minutos para ser preenchido. E por que ele leva em torno de 30 minutos? Porque se a pessoa não tiver paciência ou comprometimento de preencher um formulário de 30 minutos, também nem tem necessidade de vir trabalhar com a gente. E o que acontece? Eu tive do outro lado. Então eu sei que quando eu estava desempregado, eu atualizava meu currículo e mandava para 200 e-mails o mesmo currículo. Para que eu parasse e preenchesse um formulário, porque eu queria muito trabalhar naquela empresa. E é exatamente esse tipo de pessoa que a gente busca. Depois de preencher esse formulário que inclusive tem coisas além do lado profissional, mas coisas do lado pessoal, onde a gente conhece muito mais sobre aquela pessoa, ali a gente identifica aquelas que vão ser selecionadas a participar dessa imersão. Essa imersão ela é paga. E por que é paga? Porque a gente quer lucrar com isso? Não, bem pelo contrário. Tudo que a gente arrecada volta em experiência para quem participa da imersão. Só que ela também tem esse intuito para justamente as pessoas se comprometerem a ir. Quem realmente preencheu o formulário e pagou o valor para participar da imersão, ela realmente vai querer ir lá e vai estar muito conectada e também comprometida a trabalhar. Logo depois, elas são selecionadas a participar da imersão e durante essa imersão,
a gente vai ter várias dinâmicas, exercícios, conversas, bate-papos, onde a pessoa não vai simplesmente chegar lá e falar o discurso que ela tinha preparado para uma entrevista. Onde ela vai contar histórias da vida dela, histórias que ela viveu na infância, histórias de superação que ela teve e que nos fazem conhecer muito mais profundamente quem é aquela pessoa que está ali com a gente. E ali a gente consegue entender, inclusive, mais traços da personalidade dela. E nesse momento a gente também abre para todas as pessoas quais são as estratégias que a gente usa e o nosso formato de trabalho. Porque eu acredito no modelo open source, onde a gente não precisa ficar escondendo dos outros o que a gente faz. As coisas estão tão dinâmicas, estão acontecendo com tanta velocidade, que eu não preciso mais ficar preocupado em guardar as 7 chaves daquilo que eu faço. Bem pelo contrário. Quanto mais eu compartilho, mais eu mostro para as pessoas as estratégias que a gente usa e mais isso me tira de uma zona de conforto de pensar, agora eu já tenho que fazer uma estratégia ainda melhor, porque essa daqui todo mundo já sabe. Então a gente realmente abre as portas da empresa e conta tudo o que a gente faz. Sabe o que é o mais legal de tudo? Quem ensina, quem são os tutores disso, os professores, são os profissionais da nossa própria equipe. Porque ninguém melhor para ensinar do que quem vive isso no dia a dia. Então o ensinamento que se tem lá não é um ensinamento de teoria, não é um ensinamento que está em algum livro, é um ensinamento que acontece no dia a dia. E aí eu ganho dos dois lados, ou na verdade a empresa, a Smart, ganha dos dois lados. Por quê? Assim como aquela pessoa está ali ensinando, ela também está aperfeiçoando o processo dela. Porque qual é a melhor forma de você ficar muito bom em alguma coisa? É quando você pode ensinar alguém a fazer aquela mesma coisa que você faz. E muitas vezes a gente, como entra no piloto automático, a gente acaba fazendo as coisas sem pensar, a gente acaba fazendo as coisas simplesmente por fazer. E todas as vezes que a gente tem que ensinar alguém a fazer aquilo, a gente precisa revisitar esse processo. E ali nessa revisitada do processo, que às vezes o próprio profissional ele consegue entender, mas por que eu faço isso daqui? Pô, não faz sentido eu fazer isso. E aí ele já tira alguma etapa do processo e já melhora. Então o próprio professor, o próprio colaborador, a própria equipe da Smart, porque eles têm que ensinar os outros, eles precisam estar constantemente se questionando se o que eles fazem é da maneira mais inteligente. Eles têm que estar constantemente se tornando growth hacker. A gente nunca tem um processo padrão definido que dura por muito tempo, porque todas as vezes a gente está buscando melhorar ele. E aí durante 2, 3 dias, nesse processo de conhecimento, nesse processo de troca de experiências, nesse processo de uma coisa muito mais imersiva e verdadeira, ali a gente seleciona as pessoas para virem trabalhar com a gente. Inclusive é uma das coisas que eu muito questiono o pessoal, que a gente tenha sempre pessoas na equipe que a gente tem o prazer de almoçar, jantar junto em algum momento, tomar uma cerveja, porque a gente não consegue separar as coisas do profissional do pessoal. Então, se eu passo 8, às vezes 10 horas do dia com uma pessoa com quem eu não me dou bem, provavelmente eu não vou conseguir explorar todo o meu potencial e nem também ajudar ela para que ela explore. Então, olha como a gente faz esse processo e assim a gente consegue contratar, às vezes, 5, 6, 10 pessoas de uma vez só. Olha como é um pensamento de growth. Enquanto para contratar 10 pessoas eu teria que fazer lá no início aquele processo padrão de ter vários currículos, entrevistar uma por uma e aí sim eu fazer a seleção, a gente criou um processo muito mais orgânico e que faz muito mais sentido. E dali a gente tirou vários cases de pessoas que talvez não tinham habilidade técnica para começar o trabalho, mas que eram pessoas que estavam tão comprometidas que quando tiveram a oportunidade aprenderam e se tornaram profissionais melhores do que alguém que talvez já viria pronto no mercado. É nisso que eu acredito. Mas beleza, Edu, tá falando lá no início de que pode usar growth em todos os outros setores, além de marketing e vendas. Por que tu só usa na parte de marketing e vendas? Como eu expliquei para vocês, não uso só na parte de marketing e vendas. Só que essa é a minha formação, essa é a minha paixão, isso é o que eu gosto de fazer. E para mim é onde eu consigo enxergar cada vez mais fácil o resultado da estratégia de growth. Porque na parte de vendas eu consigo ver ali no faturamento da empresa se deu certo ou se não deu. Então é por isso que eu optei por esse caminho. Mas você, se não é dessa área, também pode optar por outros caminhos ou pode incentivar as pessoas a pensarem sempre assim. Growth é uma metodologia, é um estilo de vida, é uma forma de pensar,
é uma inquietação que a gente tem e que toda hora nos faz achar que nós estamos ultrapassados, que tem uma forma melhor de fazer e que nos faz buscar encontrar essa forma melhor de fazer. Então, se você está interessado, continua aqui comigo, porque tem mais vídeos falando sobre Growth Hacking.